Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Como você já sabe, hoje é aquele dia em que o formato é um pouco diferente, com tempos definidos para as respostas e comentários. O assunto que vamos discutir tem a ver com uma fala do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, no 8º capítulo, ele está tendo, para variar, uma das suas altercações com os líderes religiosos da sua época que não aceitavam a sua messianidade. E a discussão torna-se bastante pesada. A certa altura, o Senhor Jesus acusa os seus interlocutores de serem filhos do diabo. Eu não sei que tipo de ofensa você já fez aí para os seus detratores, mas dificilmente alguém chama outro de filho do diabo. Pois Jesus fez isso mesmo, e com o dedo em riste os acusou de serem filhos do diabo. Bom, está nos evangelhos, Jesus é o Filho de Deus e não vamos discutir a postura do mestre. O que nós queremos saber é o seguinte: todos os seres humanos nascem filhos do diabo, uma vez que são herdeiros do pecado, nascem em pecado, como diz o Davi, são concebidos em pecado e, portanto, são todos filhos do diabo, até o momento em que se convertem ao Senhor Jesus, e, portanto, passam a ser filhos de Deus, ou, de algum modo, Deus já tem separado aqueles que serão seus filhos e, desde o primeiro momento, os considera filhos de Deus, ou pelo menos não os taxa de filhos do diabo. A pergunta, em resumo, é: todo perdido é filho do diabo, ou apenas aqueles que deliberadamente rejeitam o Senhor Jesus? Então, expostos ao Evangelho, expostos à palavra de Deus, tomam a decisão consciente de não aceitá-lo, de rejeitar Cristo. Esses são filhos do diabo. Ou todo perdido já é, por natureza, filho do diabo, na medida em que não é filho de Deus. E aí, como você responderia essa pergunta e, principalmente, baseado em quê? Está no ar o Vejam Só. Muito bem, estamos começando essa edição do programa Vejam Só, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, nossa patrocinadora, e que tem presente para aqueles que votam na enquete. O segredo para você estar sempre concorrendo é, todos os dias, visitar a nossa página na internet e votar em nossa enquete. Basta isso e você já estará concorrendo aos sorteios que nós vamos fazer ao final dessa edição e de todas as edições do programa. Conosco hoje, o reverendo Johnny Menoni, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele estreia no programa Vejam Só, primeira vez que está conosco. Seja bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça, irmãos. É uma alegria, um prazer. Já assistia e agora participar com os irmãos. Onde fica a igreja que pastoreia, reverendo? É Jardim Elian, zona leste de São Paulo, Itaquera, bairro de Itaquera. Qual que é o endereço? É Rua Adelaide Luiza de Molina, 31B. Muito obrigado pela presença do senhor. Que ano o senhor nasceu? 68. Muito obrigado. Do outro lado, é o reverendo Vinícius Couto, da Igreja do Nazareno. Eu não sei se o nome completo da igreja é esse, ou é a Igreja Evangélica do Nazareno. Não, Igreja do Nazareno. Igreja do Nazareno. Seja bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça, obrigado. Tudo bem com o senhor? Ótimo, e também, assim como o reverendo comentou, também para mim é uma alegria, uma honra, um prazer estar aqui com vocês nessa noite. É a primeira vez que o senhor vem, Primeira vez também. Estreia. Reverendo, a Igreja do Nazareno que o senhor pastoreia fica onde? Fica de Vinhedo, no bairro São Mateus. Eu ainda não sei o nome da rua, porque eu acabei de assumir a igreja oficialmente nesse sábado. Então ainda estou guardando aí o nome da... Bem recente. Bem recente. Na verdade, nós somos de Minas Gerais, e fomos convidados para nos mudarmos para a cidade de Campinas. Eu vim para lecionar mais algumas matérias na nossa faculdade e, junto com esse desafio, a gente também pegou lá a Igreja do Nazareno na cidade de Vinhedo. Muito obrigado pela presença do senhor. O senhor nasceu em que ano? 84.
Ah, tá. Então, pelas regras do programa, vai ter a primeira palavra o reverendo Johnny, que é o mais antigo dos dois. Mas antes, nós vamos assistir a matéria preparada e apresentada pelo senhor Zeca. O perdido é filho do diabo ou apenas aqueles que de maneira voluntária rejeitam Jesus? Essa singela pergunta é o tema do Vejam Só de hoje. A pergunta pode ser muito simples, mas a resposta, aí, meu amigo, já fica muito complicada. Observe junto comigo. Se todo perdido é filho do diabo, significa dizer que todos, apesar de criados por Deus, nascem filhos de Satanás. Por outro lado, aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo, esses sempre foram filhos de Deus? Ou ainda, aqueles que o próprio Deus, por conhecer todas as coisas, sabia que aceitariam a Cristo, esses eram filhos do diabo ou sempre foram filhos de Deus? Para trabalharmos sobre esse tema, é fundamental analisarmos a primeira epístola de João. Em toda esta carta, João apresenta a nossa existência em dois termos, ou seja, duas categorias. Ou você é um filho de Deus, ou um filho do diabo. João vê somente absolutos, luz ou trevas, verdades ou mentiras, Deus ou diabo, vida ou morte. Para ele não há meio termo, não há alternativas. Vamos então ler um versículo que com certeza irá nos ajudar. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Como sabemos a qual categoria pertencemos? João diz que a prova está na nossa conduta. O filho de Deus faz o que é justo e ama seu irmão, mas o filho do diabo deixa de fazer essas coisas. João apresenta o critério de forma negativa. Aquele que não faz o que é certo não é um filho de Deus, para que o cristão observe e aplique-se ativamente em fazer a vontade de Deus. O filho do diabo, como diz João, continua a cometer pecados, porque não tem a natureza de Deus dentro de si. O filho de Deus, pelo contrário, deseja fazer o que é justo e assim demonstra o seu amor por Deus e pelos homens. Nascido de Deus, o crente procura refletir as virtudes e a excelência do Pai. E nesse ponto nós temos uma divisão na interpretação, pois alguns teólogos afirmam que os filhos de Deus ainda podem pecar, outros que não podem mais pecar, pois se pecarem, serão considerados filhos do diabo. Todo perdido é filho do diabo ou apenas aqueles que de maneira voluntária rejeitam Jesus? Como iremos responder a essa pergunta? Para descobrir, é só ficar ligado no programa Vejam Só de hoje. O reverendo Johnny Menoni, da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o mais velho dos dois debatedores, então no próximo bloco ele vai fazer a primeira pergunta do programa. Então, como vocês dois são estreantes, né? Cada um de vocês vai fazer uma pergunta, o oponente terá 3 minutos para responder e quem fez a pergunta tem 3 minutos para comentar. Não existe tréplica, né? Então, depois que o comentário foi feito, a palavra volta para quem respondeu a primeira pergunta, mas para ele fazer a pergunta dele, fazer a indagação, tá? A tentação para tréplica é muito grande, mas não pode, tá bom? Aí você habilmente pode encaixar a tréplica numa pergunta que você faça para ele ou num comentário, porque todo mundo que pergunta tem direito a um comentário da resposta. E aí, se você não quiser comentar a resposta e quiser fazer a tréplica, pode fazer. Aí o tempo é seu. Tem que ser dentro daqueles 3 minutinhos. Alguma dúvida? Não, perfeito. Não? Então tá. Reverendo Johnny, no próximo bloco o senhor vai defender qual ponto de vista? O ponto de vista de que há 2 multidões distintas em toda a história da humanidade. As 2 descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. E de que o tema do programa, quando diz que todos os perdidos são filhos de Satanás, ele
coloca essas multidões em posições definitivas. Ou ele coloca as multidões numa condição de se tornarem filhos de Deus, ou rejeitarem a filiação deliberadamente, ou aceitarem essa filiação e perderem, e depois poderem voltar, serem filhos do diabo, filhos de Deus. Essa questão das duas multidões, a primeira questão. O senhor vai defender a existência das duas, Sim. desde o começo. Então, trocando em miudinhos. Tem gente que nasce filho do diabo e tem gente que nasce filho de Deus? Todos nós nascemos mortos em pecados e delitos. Então estamos perdidos porque estamos separados da glória e da graça de Deus. Mas, se Deus nos amou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, no tempo determinado por Deus, conforme a vontade de Deus, a presciência de Deus, pelos meios que Deus usa, ele chama os seus para a adoção de filhos. Quando fala em adoção, tem um aspecto de Jesus ser o primeiro homem a ressuscitar para a glória e não para morrer novamente. Ok, muito obrigado. E o reverendo Vinícius Couto, da Igreja do Nazareno, vai defender qual ponto de vista? Eu vou defender que ninguém nasce filho do diabo, né, e que, de fato, o estado de condenação é decorrente exatamente dessa rejeição à oferta livre da graça de Deus. Por que ninguém nasce filho do diabo, reverendo? Bom, nós entendemos, tanto a denominação que eu faço parte, como a linha teológica que nós também seguimos, que todas as crianças elas são salvas em Cristo, né? Por mais que ela também tenha o pecado original, né? Mas elas são salvas e num determinado momento da vida elas vão responder a essa ação da graça, a essa oferta de salvação. A linha que o irmão esposa é arminiana. Arminiana. O senhor dá aula do quê? Bom, eu dou aula de teologia sistemática e as matérias históricas também, história da igreja, história da minha denominação. E tem quantos anos? Tenho 33. Não, a igreja. A igreja tem 100 e poucos anos já. Foi fundada oficialmente em 1908, com uma fusão de outras duas denominações. Lá nos Estados Unidos? Estados Unidos, mas ela existe, na verdade, desde 1895, quando surge a primeira igreja do Nazareno em Los Angeles. É uma igreja do ramo do movimento de santidade. Ah, ela está ligada ao movimento wesleyano? Sim, sim, exatamente. Tá. 1800? 1895, a primeira igreja em Los Angeles. E depois houve uma fusão com outras duas denominações, a Associação de Igrejas Pentecostais da América, em 1907. E daí surgiu, então, a Igreja Pentecostal do Nazareno, nesse ano. E em 1908, uma outra denominação da parte sul dos Estados Unidos, que é a Igreja de Cristo e Santidade, também se juntou. E aí, oficialmente, nós comemoramos em 1908, porque aí terminou essa série de fusões. Ok. Muito obrigado Eu que agradeço. pela presença do senhor e pela aulinha. Imagina. Eu acho que é a primeira vez, ou pelo menos raramente a gente recebe, não, já teve gente da Igreja do Nazareno aqui, mas é muito raro, então é uma denominação um pouco conhecida, né? Da nossa audiência. Realmente no Brasil ela tem um pouco menos de expressividade, né? Está muito concentrada em Campinas, né? Exatamente. Campinas, Rio de Janeiro também, a gente tem bastante igrejas já. Muito bom. Vamos lá. Você de casa que vai responder agora a pergunta. No vejamsó.com.br nós temos a seguinte questão. Tcharam, vamos lá? Todos são filhos do diabo? Credo. Primeira resposta. Sim, pois todos nascemos em pecado. Barbaridade. Segunda resposta. Não, pois os predestinados já são filhos de Deus. Terceira resposta. Não sei, ou nenhuma das anteriores, para contemplar, inclusive, a opinião do reverendo Vinícius, né? Que não se encaixa nem na primeira, nem na segunda. A não ser que você mantenha só o sim ou não, sem as explicações, tá? Votou na enquete, você se habilita para o presente do livro Mais Que Vencedores, um comentário do livro de Romanos, né, da Aba Press. A gente vai fazer o sorteio aqui. E já que eu estou falando de Bíblia, por que você não vem estudar a Bíblia conosco na Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade? Tem uma pertinho de você no Brasil inteiro, tem a Agrade. Mais de 600 unidades
todas elas com o curso bíblico para que você possa se aperfeiçoar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Pega o telefone da grade, não adianta ligar agora, você vai ligar amanhã, tá? 0 operadora 11 3115 0819. Você liga amanhã no horário comercial e se informa lá com as meninas, todas elas muito simpáticas, a respeito da unidade da grade mais próxima de você. Em algumas filiais, além do curso bíblico, há também outros cursos. Por exemplo, canto, louvor cantado, né? Você vai ter aula de canto, violino, gestão eclesiástica, além dos cursos de teologia, pós-graduação em teologia, análise bíblica, curso de escatologia, capelania, inglês e espanhol usando a Bíblia como livro de texto, enfim, tem um monte de cursos aí, você vai saber direitinho ligando amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. Seguindo as regras do programa, a partir do próximo bloco nós teremos tempos definidos, inclusive com um alarmezinho, quando estiver faltando 20 segundos para terminar esse aí, o tempo de vocês, vai soar esse alarmezinho para vocês, tá? Muito bem, o programa Vejam Só de hoje, o formato presidencial, discute se todo perdido é filho do diabo ou só os que deliberadamente rejeitam a Jesus. Estamos recebendo aqui o reverendo Johnny Menoni, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vai fazer a primeira pergunta dele ao reverendo Vinícius Couto, da Igreja do Nazareno. Boa noite, reverendo. Boa noite. É um prazer estar debatendo com o senhor e sobre um tema também bastante importante que a igreja precisa realmente ter sempre essa luz. A minha pergunta como arminiano, que eu sei que é a sua teologia e a minha, calvinistas, nós pensamos diferente em alguns aspectos, o que não nos torna inimigos e debatedores, mas para o crescimento do povo de Deus. Nós cremos que há, sim, uma duplicidade de multidões no mundo. Só existem dois povos no mundo: o povo de Deus e o povo que não é de Deus. A princípio não chama esse povo que não é de Deus filhos do diabo. Só existem dois povos: os que são eleitos, salvos por Cristo Jesus, e aqueles que se perderão eternamente. Como o Senhor vê essa questão da pergunta do programa? Bom, ok. Pela sua pergunta, dá para a gente comentar aqui um pouquinho a respeito daquilo que a gente acredita no que tange a eleição, né? Assim como vocês, nós também entendemos que existem esses dois povos, exatamente um povo eleito, um povo salvo, e obviamente, em contrapartida, também um outro povo que não tem essa salvação, né? Mas a diferença entre as nossas duas teologias no que diz respeito à condicionalidade. Nós entendemos que para que essa pessoa faça parte deste grupo de salvos ou deste corpo eleito, ela precisa então receber pela fé essa oferta livre de salvação pela graça de Deus, e uma vez que ela responde positivamente a essa oferta de salvação, como a própria analogia de Jesus em João capítulo 15, ele, como sendo a videira verdadeira, nós os ramos, né, nós somos então enxertados quando respondemos positivamente a esse convite, né? E uma vez que a pessoa então responde positivamente, ela começa a fazer parte deste corpo, né, deste organismo vivo, né, que é a Igreja do Senhor. Até um exemplo que nós usamos para poder comparar a respeito dessa condicionalidade da eleição pode ser utilizada com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente tem uma nação também eleita, né, que é o povo de Israel, e no meio desse povo de Israel também havia uma certa condicionalidade para essa eleição. Nem todas as pessoas que eram israelitas, nem todas as pessoas que nasceram naquela nação, de fato eram salvas, né? Mas havia ali um organismo, um corpo que era eleito. E o que diferenciava, como sempre, desde a Antiga Aliança e a Nova também, é justamente essa ação de fé, né? Então, a maneira como aquelas pessoas na Antiga Aliança também respondiam a essa fé,
elas também eram parte deste pacto, ou deste grupo eleito pelo Senhor. É até uma situação que muitas pessoas confundem, que a gente vê aí no dia a dia, né? O pessoal achando que na antiga aliança as pessoas eram salvas pela lei, pela obediência, né? Quando na verdade nunca foi assim. Na verdade, sempre a salvação foi pela graça mediante a fé. Nunca houve um modo de salvação diferente, né? Então eu colocaria dessa seguinte maneira: nós temos aí também, assim como vocês, cremos nesses dois povos. Acho que a diferença ela vai residir exatamente na maneira como as pessoas respondem. Aquela que responde positivamente à oferta da graça, ela pode se tornar, né, um filho de Deus, e aquela pessoa que vai resistir deliberadamente, como é o nosso tema, ela vai continuar naquele estado de perdição, né, até o fim de sua vida aí. Tá bom. Muito obrigado, reverendo Vinícius. Reverendo Johnny, o senhor vai ter 3 minutos para fazer o comentário e o alerta não sou eu, tá? Reverendo Johnny? Nós cremos também nessas duas multidões. Deus criou o homem para viver eternamente num lugar especial, preparado. Por conta do pecado, da desobediência, ele caiu desse estado de graça, de eternidade. E daí, da semente da mulher, como é prometido em Gênesis 3,15, conhecido como proto-evangelho, nascem então essas duas descendentes, já evidenciadas no próximo capítulo, capítulo 4, quando um irmão mata o outro, né? Caim e Abel. Então, essas duas linhagens sempre existiram, e na antiga aliança, como o irmão falou, no Antigo Testamento, certamente sempre só há salvação pela graça e pela fé, mas nós não cremos que seja pela volição humana em nenhum tempo. No Antigo Testamento eram pelos símbolos, pela esperança, pelas sombras de Jesus que viria. Então era pela fé em Jesus, mas que viria. E no Novo Testamento, a fé no Jesus que veio como Salvador. E então nós vemos na arca 8 pessoas, sendo 7 que eram do povo de Deus, mais uma que era da linhagem. Por isso 8 e não 7, um número perfeito para ir na arca. Depois nós temos no Novo Testamento ainda um só povo, que é o povo de Deus. É de todas as raças, línguas e nações, mas que formam só um povo. Então é um povo de Deus, um povo que sobe com Cristo, como na passagem do filho da viúva de Naim, e o outro povo que desce sentido ao cemitério. E só esse povo. E em Mateus 25, no final de todas as coisas, Jesus vai colocar um povo à sua direita e um povo à sua esquerda. Então nós cremos nesses dois povos, mas não cremos na condicionalidade, não cremos que a salvação tem alguma condição ou dependência da volição humana. Nós acreditamos que é pela graça, que é pela eleição, que é pelo novo nascimento, que só pode ser efetuado por Cristo Jesus. Morto não pode escolher nada. Depois de vivificado em Cristo Jesus, ele tem a sua volição, a sua polarização de desobediência voltada para a obediência. É ele mesmo, deliberadamente, quem escolhe obedecer a Cristo. Mas porque ele foi vivificado, regenerado, tem um novo coração para escolher as coisas de Deus. Muito obrigado, reverendo. Bom, agora é a vez do reverendo Vinícius fazer a primeira inquirição. Bom, ok. Antes de mais nada, eu achei muito bom o seu comentário inicial, né? Que embora nós tenhamos tradições diferentes, isso não nos torna inimigos. Aliás, reverendo Heber, em redes sociais isso tem sido terrível, né? A gente tem visto aí pessoas se digladiando por assuntos que são secundários, embora nós tenhamos as nossas convicções, mas são secundários. Mas enfim, até de repente aí para fortalecer um pouco mais os nossos argumentos nessa primeira pergunta, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é livre agência. O que é livre agência? Sim. E qual a diferença de livre arbítrio? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Vamos lá. O livre arbítrio, arbítrio significa você ser o árbitro, você arbitrar, você ser o juiz da sua vida.
Adão e Eva tinham livre-arbítrio quando Deus deu a eles o direito de arbitrar sobre obedecer ou não. Eles não eram escravizados em sua vontade. Eles tinham a capacidade de escolher obedecer ou não. Quando eles desobedeceram, eles perderam essa capacidade. Mas o homem não deixa de ser um ser responsável. Por isso ele continua tendo a livre agência. Ele é responsável pelos seus atos. Por isso ele vai responder por não crer, ele vai responder pelos seus pecados, pelo bem que deveria fazer e não faz. Mas o livre-arbítrio nós perdemos lá no Jardim do Éden. Nós só teríamos a liberdade de agir se fôssemos vivos espiritualmente. Mas o pecado trouxe uma corrupção total, que eu creio que vocês também não acreditam na corrupção total. A corrupção total incapacita o homem de tomar decisões espirituais, mas mantém ele responsável por todos os seus atos e atitudes e possibilita ele fazer obras boas humanas, mas não espirituais. Isso é livre agência, diferente de livre-arbítrio que nós perdemos lá no Éden. Está respondido? Seus comentários, reverendo. Ok. Eu trouxe essa pergunta exatamente para, primeiramente, mostrar que nós também advogamos a depravação total. Nós entendemos que, exatamente, o primeiro casal tinha esse livre-arbítrio pleno, assim como, além do primeiro casal, Jesus. Fora isso, todas as pessoas, de fato, nós reiteramos que nascem mortas nos seus delitos e pecados. E nós entendemos que, à medida que o ser humano tinha sido feito, a imagem e semelhança de Deus, na pessoa do primeiro casal, através da entrada do pecado, esse arbítrio, ou essa imagem também, ela foi corrompida. E uma das coisas interessantes até para comentar dentro disso aqui, na tradição wesleyana, por exemplo, John Wesley ele fazia uma diferenciação tripartite da imagem de Deus, que eu acho muito útil, para até tirar alguns mitos que algumas pessoas têm a respeito do que nós advogamos sobre o livre-arbítrio, por exemplo. Wesley dividia a imagem de Deus em natural, política e moral. A imagem natural diz respeito às questões da imortalidade da alma e é o que nós poderíamos chamar de livre-arbítrio natural, que na verdade seria aí um termo meio que intercambiável para livre agência. E eu explico por quê. 1662, um teólogo britânico chamado Edward Stillingfleet, ele escreveu um livro chamado Origine Sacrae, e ele vai ser a primeira pessoa a usar a terminologia livre agência. É claro que se a gente lê as Institutas, Calvino obviamente também bate muito veemente contra a ideia de livre-arbítrio, mas obviamente que contra o livre-arbítrio espiritual, que seria o que o Wesley vai colocar ali dentro do aspecto da imagem moral, que seria essa capacidade de buscar a Deus que o primeiro casal tinha e que foi, obviamente, completamente rompida com a queda. A imagem política, só para não passar batido, teria a ver com os níveis relacionais, com Deus, com o próximo, consigo mesmo, com a natureza. E ainda assim, o próprio João Calvino nas Institutas, ele reconhece que mesmo depois da queda de Adão, ainda restou nessa raça humana caída o que ele preferiu chamar de sensus divinatis, que é a noção da divindade, Então, dentro dessa perspectiva toda, a ideia que nós também advogamos tanto quanto vocês, é de que o ser humano ainda tem alguma liberdade limitada, corrompida, para as decisões naturais, para as decisões horizontais. Mas no que diz respeito às decisões verticais, para escolher Deus, por exemplo, sozinho, jamais essa iniciativa pode partir do ser humano. E aí é daqui que a nossa teologia se diverge, porque nós andamos de mãos dadas com a depravação total, mas a forma como a pessoa vai responder à graça é que é diferente. Na verdade, para vocês não responde, para a gente responde a essa obra da graça. Mas enfim, não deu nem tempo de prosseguir, mas deu para ajudar um pouquinho na explicação. Obrigado, reverendo. Reverendo Johnny, sua segunda pergunta. Então, tendo em vista essa sua explicação, minha segunda pergunta é, então, vocês acreditam que esse resquício de imagem e essa natureza corrompida completamente ainda não foi suficiente para impedir que o homem tenha parte na decisão sobre o seu futuro eterno? Então, vocês acreditam que o homem, ele tem parte na decisão, na escolha
de aceitar ou não a salvação. Vocês acreditam assim? O senhor compreendeu a pergunta? Compreendi. 3 minutos. Bom, ok. Vamos lá, como é que a gente acredita exatamente? Nós entendemos da seguinte maneira: o que seria depravação total? Seria a ideia de que o ser humano foi afetado de maneira extensiva, né, de maneira integral. Corpo, alma e espírito foram completamente afetadas pelo pecado de Adão, e toda a sua descendência, então, segue a sua rota de vida exatamente assim. E isso, obviamente, corrompeu, inclusive, as decisões naturais, como a gente comentou aqui, livre-arbítrio natural ou livre-agência, né? Mesmo as pessoas, para tomarem decisões corriqueiras da vida, elas ainda assim tomam decisões de uma maneira corrompida, errada, e não sendo a melhor possível. No que diz respeito à questão da salvação em si, nós entendemos que o ser humano sozinho jamais poderia dar o ponto de partida ou ter essa iniciativa na salvação. Como eu comentei lá a respeito da questão do livre-arbítrio espiritual, que foi abolido, perdido com a queda, o ser humano, então, ainda tem uma noção da divindade, como o próprio João Calvino advoga, mas essa noção da divindade faz com que essas pessoas não busquem verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Uma vez que todas as pessoas ficaram nesse estado, né, de depravação total, como funcionaria então essa questão da pessoa responder à graça de Deus? Inclusive é por isso que nós chamamos de graça preveniente, né? Nós tomamos emprestado aí o termo de Agostinho, né? E preveniente vem de 2 palavrinhas gregas, pré, que tem a ver com antecipadamente, algo anterior, e veniente vem do verbo venir no latim, que é o verbo vir, ou seja, a graça que vem antecipadamente. Martinho Lutero, por exemplo, ele falava sobre a questão do arbítrio como sendo escravizado. Não como se a pessoa não tivesse arbítrio especificamente, mas esse arbítrio está escravizado pelo pecado. Uma vez escravizado, a graça preveniente vem com o intuito de libertar esse arbítrio, né, iluminar a pessoa para que ela possa então ter o entendimento, né, do Evangelho. E no momento que essa graça ela liberta esse arbítrio, aí então, com a iniciativa divina, né, libertando o arbítrio da pessoa, e a pessoa entendendo, né, a mensagem do Evangelho, ela poderia então ali a partir daquele momento responder positiva ou negativamente àquela obra da graça, né? E se ela responde positivamente, Deus então regenera aquele indivíduo, e se a pessoa não responde positivamente, ela continua nesse estado de perdição, caótico, alienado de Deus, né? Então é assim que funciona a nossa dinâmica de salvação. Obrigado, reverendo. Eu que agradeço. Seus comentários, pastor. Quando Calvino diz que nós estamos nessa condição e desse conhecimento humano, como nós vemos Romanos 1 declarando bem evidentemente, ou 1 aos Coríntios, quando diz que as pessoas, pela sua própria volição, buscam sinais, prodígios ou sabedorias, e que há um conhecimento interno em todas as pessoas de Deus, por conta do pecado e da depravação total, esse conhecimento jamais pode ser um auxílio para a escolha pessoal ou o poder de escolha do homem a Deus. Ao contrário, este conhecimento que emana, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a glória do seu poder, um dia discurso a outro dia, há dentro de todo ser humano esse conhecimento de que existe um ser criador todo-poderoso. Nenhum vestígio arqueológico, e nenhuma sociedade, por mais antiga que fosse, foi encontrada sem que houvesse essa noção de sagrado, de temor, de algo a ser adorado. Mas essa condição, ela é justamente a condição condenatória, segundo Calvino. E segundo a Bíblia, ela é a condição que condena. Ninguém é justificado justamente por isso, ninguém é inocente. Porque o que de Deus se pode saber é revelado. E a revelação de Deus em Cristo Jesus, Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque eles são perdidos e depravados totalmente. Quando Deus diz que vai destruir a terra, Ele diz, os desígnios dos homens são todos e constantemente maus. O homem só pode decidir se ele não tem o poder espiritual, como Lutero reconhece, como Calvino reconhece, ele só pode decidir pela vontade do seu coração. E Jeremias diz que o mais corrupto, o mais enganoso de todos os seres que existe é o coração. Eu não posso
me estribar ou confiar ou colocar a minha salvação, ou parte dela, ou alguma condição dela, no ser mais corrompido que existe, que é o coração. Então, nós não cremos em nenhuma capacidade humana, ou nenhum auxílio humano, ou nenhuma resposta humana que seja resquício que tenha sobrado do livre-arbítrio. Nós cremos que estávamos mortos em pecados e delitos e fomos regenerados, recebemos um novo coração. Vivificados, então, nós como vivos buscamos as coisas referentes à vida do alto em Cristo Jesus. Amém. Antes de a gente sair para o intervalo, nossa equipe de reportagem fez a mesma pergunta que os dois eruditos estão debatendo para pessoas leigas. Talvez tenha algum pastor lá, não sei. Vamos ver o que ele apurou. Todo perdido, ele é filho do diabo? Ou somente aqueles que rejeitam a palavra de Deus? Sim, somente aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Repare que as Escrituras nos mostram que aqueles que não creem em Cristo e que se mantêm assim é porque nunca foram escolhidos de Deus. Mas aqueles que são escolhidos, pode ser no último minuto de vida, ele irá ouvir a palavra de Deus e se converter. Na minha opinião, eu acredito que não. Eu acredito que nós somos filhos de Deus, né? De forma alguma nós somos filhos do diabo. Deus nos criou e aí aceitar ou não o evangelho é uma opção da pessoa. Nós temos esse livre-arbítrio, mas de forma alguma as pessoas são filhas do diabo. Elas podem até escolher por algum momento viver uma, por exemplo, ir para outra religião, enfim, qualquer outra coisa, não dignificando o nome de Deus. Mas, de forma alguma, elas são filhas do diabo. Na minha opinião, as que rejeitam a palavra de Deus e são perdidas. Eu acho que aquelas que rejeitam, né? Eu acho que aquelas que rejeitam a palavra de Deus, elas são filhas do diabo. Porque elas não estão querendo Deus na vida dela, né? Deus está às portas e a pessoa não quer, então fica uma situação meio difícil. De maneira nenhuma. Filho do diabo é a mentira. Infelizmente, tem muitas pessoas que professam a fé em Cristo que por uma simples mentira acaba se tornando filha do diabo. Não tem como taxar ninguém. Inclusive tem muitas pessoas no meio evangélico que são filhas do diabo, infelizmente. Porque a Bíblia é muito clara, né? O diabo é o pai da mentira. Então concebe uma mentira e se faz filho do diabo aquele que concebe uma mentira. Não como taxar alguma pessoa, você não aceitou Jesus, então você automaticamente você é do Satanás. Não, calma. Se fosse assim, Jesus não tinha nem vindo para a terra. Ele veio para, como ele falou, ele veio para salvar, não para arrebentar o que está, ele veio para salvar o perdido. Tudo isso é verdade, mas é chocante a ideia, a fala de Jesus. Teve até um entrevistado que não aceitou, né? Talvez ele nunca tenha lido João 8, esqueceu do texto, mas quem diz que existem filhos do diabo foi Jesus. Jesus disse isso, com todas as letras, esticando o dedo e falando, vós sois filhos do diabo. E falou de quem tinha dito que eles eram filhos de Abraão. Coisa pesada, coisa séria. Estamos discutindo se todo perdido é filho do diabo, e depois possa ser filho de Deus, se converter, né? Ou só aqueles que rejeitam a conversão, que não querem saber e tal. E a gente vai continuar esse debate no próximo bloco, não sai daí. Muito bem, estamos no último bloco do nosso debate, e por enquanto o reverendo Johnny, da Igreja Presbiteriana do Brasil, fez 2 perguntas, e o reverendo Vinícius fez uma só. Então ele vai fazer a segunda pergunta dele agora. Ok. De acordo com o próprio contexto aqui de João capítulo 8, nós temos aqui Jesus dando um certo ensinamento e de repente os fariseus interpelam ele questionando, né, o testemunho que ele vinha dando, que não era válido. E Jesus então aponta que, de acordo com a lei, era necessário que houvesse então pelo menos ali 2 testemunhas para validar o que estava sendo dito. Ele apela para si mesmo e para o Pai. E naquele momento os fariseus, né, chamam isso de blasfêmia, ficam horrorizados com o discurso de Jesus. E logo em seguida Jesus se volta para aqueles que creram nele e fala, olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente meus discípulos e tal, e conhecereis a verdade vos libertará.
E de repente os fariseus ficam muito irritados com essa última fala de Jesus, porque eles falam assim: como assim nós vamos ser libertos de algo? Nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, né? Nós não somos escravos de ninguém, né? Na linguagem ali. E aí Jesus responde: não, vocês são escravos do pecado, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado e tudo mais, né? Então, enfim, o contexto, nós temos ali um grupo que creu, um grupo que não creu, e nesse mesmo contexto, no versículo 24, nós temos aqui, né, ainda no meio do contexto, que eu já fui mais adiante um pouquinho, mas a gente tem aqui Jesus dizendo assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados, né? Então a minha pergunta é a seguinte: uma vez que a pessoa não teria nenhum tipo de participação, né, respondendo à graça de Deus, como ficaria, por exemplo, esse versículo aqui nesse contexto que nós estamos discutindo nessa noite? A questão do crer, né? Sim. Esse povo não, como que eles creriam? Sim. Bom, o contexto aqui de João, né, há uma conversão não sincera. Diz aqueles que foram os que creram nele que depois desacreditaram do seu testemunho, da sua vindicância de deidade, do seu juízo e da sua palavra. E, na verdade, são os mesmos que o quiseram matar. E, na verdade, são os mesmos judeus que trocavam as leis pelo Talmud e trocavam os profetas pela Cabala. Então, eles queriam matar a Jesus e não acreditavam e não obedeciam à verdade, criando e acrescentando mentiras e trazendo esse peso sobre eles e sobre toda a comunidade. Então, essas pessoas, na verdade, que são chamadas aqui filhos do diabo, foi por isso, porque eles não acreditavam na verdade e porque eles queriam matar a Jesus. Eles eram o antitipo do amor de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles acreditavam em mentiras e queriam matar a Jesus. Agora a questão do versículo 24, Jesus diz duas vezes aqui, 3 vezes ele vai nessa defesa, ele e o Pai são a testemunha, e depois no versículo mesmo 24, ele diz que eu sou, né? O grande eu sou, ele usa aí a palavra, a designação de Deus para si, e depois no versículo de número 28 de novo, e ele faz essa pergunta: se vocês morrerem no pecado sem crer, morrereis nos vossos pecados e vão estar perdidos eternamente. Como crerão se não ouvirem? Como crerão se não houver enviados? Como crerão se não forem chamados? Como crerão se estiverem mortos? Por isso nós cremos que a vivificação vem antes da fé. Nós acreditamos que o homem responde positivamente ao chamado de Deus ou ele rejeita. Mas a questão é que ele rejeita porque ele não foi vivificado. E ele responde positivamente, ele crê, ele só pode crer se ele receber de Deus o dom que é a fé. E a fé é um dom, não é de obras. Não, o homem não tem esse poder. Ele estava morto, Efésios diz claramente isso. Efésios capítulo 2, nós lemos isso muito claramente. Vós estáveis mortos em vossos pecados e delitos, e ele vos deu vida. Então vejam que a sequência é essa. Primeiro é a salvação, primeiro é a vida, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, no quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, escravizado em sua vontade, do espírito que agora ainda atua no filho das desobediências, entre os quais também todos andávamos outrora, segundo as inclinações. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Então, pela graça temos vida, ressuscitados. Aí nós vamos receber a fé, que é um dom de Deus, não por obras. Está respondido. Reverendo Vinícius, o senhor tem 3 minutos para fazer os comentários e, se precisar, tem mais 30 segundos. Tá bom. Bem, o que acontece é que, de acordo com o próprio contexto aqui, se a gente seguisse essa linha de raciocínio, no versículo de número 31, nós temos aqui assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, né, se vós permaneceis na minha palavra, tal, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, na verdade, não seria todo esse grupo que queria
realmente matar a Jesus, né? Houve um grupo aqui então que creu, houve um grupo aqui então que respondeu de certa forma positivamente, né, a mensagem que Jesus estava trazendo, até na sua paráfrase aí de Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Mas como ouvirão se não há quem pregue e tal, né? Bem, Jesus estava pregando aqui, trouxe toda essa mensagem, inclusive no contexto um pouco anterior, lá no versículo 23, ele vem exatamente mostrando essa diferenciação entre esses grupos de pessoas que estavam lá e ele próprio, né? Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, né? Eu não sou desse mundo, né? E ele traz esse confronto para todos aqueles ouvintes que estavam ali ouvindo a sua mensagem, né? E o confronto dele por isso eu disse que eu disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então houve um grupo aqui que creu, houve um grupo aqui mais adiante que, de acordo com o texto, responde positivamente àquilo que Jesus está propondo aqui para essas pessoas. E de fato há um outro grupo, que é o grupo que vai ser chamado de filhos do diabo, e que exatamente é o grupo que ainda está ali cogitando, maquinando, como é que eles podem fazer para assassinar Jesus, né, para acabar com ele, porque eles estão entendendo que tudo que Jesus vem dizendo aqui são blasfêmias. Né? O fato de ele utilizar ali a própria frase, né, eu sou, né, a terminologia, eu sou, a maneira como ele vem se comportando em todo o capítulo 8 também, né, mostrando como se ele fosse muito unido com o Pai, uma intimidade fora do normal com o Pai. Né? Tudo isso faz com que os fariseus o acusem, então, de estar cometendo tamanha blasfêmia. Mas, mesmo diante de toda essa mensagem, há um grupo aqui que recebe positivamente a mensagem de Cristo. Né? E ainda recebendo essa mensagem positiva, o próprio Jesus ainda diz para eles: se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, um grupo que creu, está aqui a palavrinha crer aqui para eles, é justamente aquela palavrinha do pisteu grego, né, para justamente o fato de acreditar de modo salvífico, e tem essa conjunção aqui, o si, eon no grego, né, para mostrar que há uma condicionalidade também para eles se manterem nesse status que eles receberam aqui nesse momento. Tá feito? Ok. Ok. Reverendo Johnny, sua terceira pergunta. Pelo que nós vemos aqui da sua explicação, então, além de crer, as pessoas precisam perseverar na fé e elas podem não perseverar. Depende, então, do esforço humano. Há uma necessidade de um resquício de esforço humano para aceitar ou negar a Cristo como Salvador, e há também essa necessidade desse que aceitou, que foi regenerado, dele mesmo, ele ter essa propensão humana ou esse esforço humano que vai ser recompensado com a salvação. Ou não foi isso que eu entendi? Essa é a pergunta? O senhor entendeu? Entendi. 3 minutos. Bom, talvez, acredito eu que, ou de repente o irmão não tenha entendido, o senhor não tenha entendido, ou talvez até pela forma como já ficou meio comum, né, associar a crença da possibilidade de apostasia aos arminianos com essa ideia de esforço humano. Não é exatamente um esforço humano em si. Eu até quero pegar aqui emprestado um termo do meu amigo Carlos Vailate, que vem aqui com uma boa frequência. Uma palestra recente ele comentou que a nossa teologia ela é caricêntrica. E aí, fazendo aqui uma ponte com a própria tradição wesleyana, é bem possível enxergar isso, né, essa centralidade na graça de Deus do início ao fim. Nós chamamos aí o primeiro, dentro daquela ideia de Ordo Salutis, né, ordem da salvação, que Wesley preferia até chamar de Via Salutis, caminho da salvação. O primeiro ponto que ele vai ressaltar é exatamente a graça preveniente, que é esse ponto de partida, a iniciativa, né, da graça de Deus chamando o pecador ao arrependimento, mostrando para ele, iluminando, né, e libertando o seu arbítrio. Logo na sequência, né, vem aí o que a gente chama de graça convencedora. Né, em João 16:8, por exemplo, Jesus disse que quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo da justiça, do pecado, do juízo.
Então, mais uma vez, aí essa ênfase também que essa é uma obra do Espírito Santo, né? Não é? Inclusive, até numa fala anterior, quero até deixar claro aqui também que nós não professamos nenhum tipo de revelação natural para a salvação, somente revelação especial. E dentro desse ponto, então, é uma obra do Espírito Santo trazer esse convencimento, né? Iluminar a pessoa e mostrar a ela quão pecadora ela é, que é o que Jesus fez aqui nas suas falas de João capítulo 8. Ele começa a mostrar: eu sou de cima, vocês são de baixo, né? Vocês estão aí querendo me matar. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não pensariam em me assassinar. Na verdade, vocês fariam as mesmas obras de Abraão, né? Então, é somente pela graça convencedora que aquele grupo também foi convencido exatamente dessa mensagem. Logo depois disso, nós também entendemos que a própria salvação vem do Senhor, parafraseando Jonas, né? Aí nós chamamos esse ponto de graça justificadora, porque não é possível ser humano algum conseguir salvar-se a si próprio, né? Então é uma ênfase na própria obra de Deus, é o próprio Espírito Santo quem regenera. E por último, na verdade, os dois últimos passos aí desse caminho de salvação, nós temos aí a graça santificadora, né? E a graça glorificadora, já que o meu tempo está acabando, né? Mas a graça santificadora, que é essa ação de Deus nos ajudando a nos mantermos em santidade diante do Senhor, né? Mas enfim, na sua própria fala também anterior, você comentou que quando a pessoa é regenerada, ela é vivificada, o arbítrio também passa por um processo de vivificação e restauração, né? Aí eu só termino aqui, e é por essa linha que também nós advogamos aí. Muito obrigado, reverendo. Obrigado. Seus comentários, pastor. Como nós cremos que a dependência humana e a graça é absoluta e total na salvação, é a soberania de Deus, nós acreditamos que a permanência também é de Deus. Se a minha salvação estiver estribada na minha condição de perseverança, obviamente que ela na opinião, na interpretação arminiana, ela é auxiliada, trabalhada pelo Espírito. Na nossa opinião, ela é totalmente dependente do Espírito. E isso não traz para nós uma falsa segurança, traz para nós uma gratidão e uma motivação de viver em obediência àquele que nos amou primeiro. Quando nós lemos, voltando um pouco aí, João capítulo 6, a partir do versículo 37, diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então não é a perseverança humana quem garante a salvação. Tanto é que o filho pródigo deixou a sua casa, não deixou de ser filho e voltou. Tanto é que quando nós dizemos todos os perdidos são filhos do diabo, não, porque eu já fui um perdido. A ovelha era perdida, a dracma era perdida. Mas a perseverança dos santos, ela está totalmente na dependência da graça de Deus, que nos vivifica, que está conosco, que habita em nós com o Deus Espírito. Então, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Esta é a vontade de Deus. Se eu disser que se eu não perseverar eu vou perder a minha salvação, então a minha desobediência ou a minha capacidade de escolher entre obedecer ou não suplantou a vontade de Deus, que foi enviar a Jesus morrer na cruz do Calvário para me salvar. E eu fui salvo, eu criei. Tive um novo coração, fui regenerado, mas eu não permaneci. E é isso que nós acreditamos, não é? Que Jesus não perde ninguém. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, para crer precisa ser ressuscitado espiritualmente, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Ele tem a vida eterna. Então essa questão de perder a vida eterna, se tornar filho do diabo, se arrepender, voltar para Jesus arrependido e receber de novo a filiação de Deus e poder errar de novo e pecar, Judas vai dizer claramente que é Jesus quem garante que vai apresentar a igreja imaculada diante de Deus. Não depende de quem quer e de quem corre, mas depende de Deus efetuar, como Ele efetua soberanamente a sua vontade sobre todas as coisas. Obrigado, reverendo Johnny. Obrigado. Agora o reverendo Vinícius, da Igreja do Nazareno, vai fazer a terceira pergunta dele.
Ok. Eu queria fazer a leitura aqui de 2 de Pedro 2:1, porque a pergunta é baseada também nela. Só quer abrir também? Ok. Bom, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É um versículo aqui que é até interessante, porque ele aparenta mostrar até uma abrangência ilimitada da expiação de Cristo, né? Dizendo aqui que Cristo até resgatou, né? Ou seja, morreu por esses falsos profetas, e que inclusive esses falsos profetas aqui chegaram ao ponto, de acordo com o versículo, de renegarem o soberano que os resgatou, né? Então, dentro disso, né, e dentro de todo o assunto que a gente tem discutido aqui, como que ficaria essa questão de poder resistir a essa ação da graça ou não poder resistir a essa ação da graça? Então, nós tomamos a mesma confissão de que aqueles que se perdem, eles nunca foram verdadeiramente salvos, porque a salvação é um ato. A santificação é um processo, mas a salvação é um ato. Esses profetas, esses falsos profetas, eles nunca, na verdade, foram convertidos. Então eles renegaram, né? Eles negam 2 vezes, eles renegaram. Eles não eram verdadeiros, então eles não eram salvos, eles não eram eleitos. Por isso eles renegaram. Mas Deus fala muitas vezes usando uma linguagem que é antropomórfica, e ele fala da sua soberania e da liberdade e do sentimento dele de algumas maneiras. Ele fala da sua vontade, liberdade decretiva, normativa, e da liberdade desiderativa de Deus, que é quando ele expressa um desejo, um sentimento de não se alegrar com que as pessoas, por exemplo, ele enviou Jesus ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele não pode dizer, eu estou feliz porque eu decretei isso. Nós não entenderíamos humanamente e tudo isso. Então, quando ele diz lá, por exemplo, em Mateus, no capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Então a perseverança, a obediência, e não a infabilidade, mas a perseverança, o arrependimento, o manter-se, o fruto, ser de Deus, até o fim. Isso é garantia do Espírito Santo e dos verdadeiros filhos. Aqueles que renegam, ou negam, ou que se perdem, eles na verdade nunca foram verdadeiramente salvos. Tiveram uma conversão parcial, tiveram uma semente lançada numa terra não fértil, à beira do caminho. O passarinheiro tomou aquela semente, mas eles nunca foram regenerados. Eles não poderiam ser profetas verdadeiros do Altíssimo e negarem a salvação, perderem a salvação, porque eles não conquistaram. É o fato de nós não termos capacidade nenhuma, de estarmos mortos e fomos vivificados por Cristo, salvos por Cristo e pela graça somente. Agora, se eu crer que eu tenho parte nisso, que a minha volição é importante, inclusive para manter a minha salvação, e não apenas para eu desenvolver a minha santificação, então eu posso acreditar que eu posso negar, porque eu pude crer. Mas se eu crer que eu só pude aceitar a Cristo, porque eu fui amado primeiro e fui vivificado primeiro, e é obra de Deus, eu sei que eu não posso negá-lo. Isso é não cometer este pecado, de negar a Cristo. Muito obrigado, reverendo. Reverendo Vinícius, seus comentários. Bem, ok. Eu só fiquei curioso aí com uma expressão que o senhor usou, né, como se fosse parcialmente regenerado, né? Eu ainda não tinha ouvido falar essa terminologia, né? Fica parecendo que a pessoa foi regenerada pela metade. Não, na verdade eu quis dizer uma conversão insincera. Okay. O termo não ficou bom mesmo. Concordo. Bem, eu só queria pontuar aqui algumas questões nesse texto exatamente, né? Como, por exemplo, embora a minha versão aqui em português esteja renegar, a palavra grega lá é arnomenoi, né, que significa repudiar,
recusar, rejeitar ou uma pessoa ou uma crença especificamente, né? E é exatamente o que eles vinham fazendo. E uma questão até muito importante ali, né, que eu até não estou discutindo exatamente a perseverança em si aqui, né, mas a expressão seguinte, né, que diz ali que eles estão negando o Senhor que os resgatou. E resgatou ali é agoraço, né, que tem exatamente a ver aí com a questão da expiação, da obra de Cristo no Calvário, né, com o resgate, com o fato dele ter comprado, dele ter pago o preço, né, por essas pessoas. Então, se essas pessoas se converteram ou não, isso não está exatamente aqui no texto, né? A gente não sabe se eles se converteram, ou pelo menos assim na minha perspectiva, né? Como a gente acredita na possibilidade de apostasia, se essas pessoas chegaram a se converter, se apostataram, o texto não é claro sobre isso. Mas a única coisa que é clara aqui no texto é que eles negaram o Senhor, né? Eles estavam resistindo, né, a alguma força externa que não deles, né, estavam negando a obra da graça, né, estavam resistindo à própria atuação da graça de Deus. E ao negar essa oferta da graça de Deus, eles estavam negando o próprio senhorio de Cristo e, ao mesmo tempo, a própria expiação, o próprio sacrifício de Cristo no Calvário, que também foi feito por eles, inclusive, né, que é o que o texto também nos aponta aqui. Então, essas são algumas considerações aí importantes, que eu acho que reforçam um pouco mais, né, sobre essa possibilidade de nós resistirmos ou recusarmos, né, a essa livre da graça de Deus. E uma outra coisa aqui nos segundos que me restam, né, é também aproveitar para pontuar que nós também não cremos, né, que há um esforço humano que vá nos salvar. Mesmo a perseverança em si, ela é uma obra do Espírito Santo em nós, né, nos capacitando, nos iluminando, nos podando do pecado, nos ajudando a seguir adiante, mas nunca uma obra nossa, porque senão a salvação não seria pela graça somente, né? Sola gratia, teria obras aí envolvidas, e nós não cremos assim. Nós reiteramos aí Efésios 2, 8 e 9 também, que a salvação é somente pela graça e por obra nenhuma. Se tiver obra, a obra de Cristo. Muito bem. Nosso tempo acabou. Eu agradeço ao reverendo Johnny Menoni, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ao reverendo Vinícius Couto, da Igreja de Nazareno. Obrigado. O contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Vamos ver quem ganhou o livro da grade. Walter Rocha, de Campinas. Valeu, Walter. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Posso? Ah, não deu. Não deu, estouramos o tempo. É porque eu ia trazer dois livros meus aqui também para doar, né? Mas eu tive uns contratempos aí no projeto. Depois, na próxima vez, o senhor traz, então. Vou enviar.